Capítulo 281 Sua resolução. Sua resolução. Frei. Ah, sim. Serena. Minha mente, que estava congelada há algum tempo, começou a funcionar mais uma vez quando o toque de Serena chegou à minha bochecha. Bem, Então. Não estava funcionando, mas parecia forçado. Serena. Isso. Como é isso? Como enrolar à força uma mola mal lubrificada, me vi tirando o cristal do luar e entregando-o a ela. O que é isso? Ó nosso, fruto do amor! Oh meu Deus! Minha voz parecia uma máquina quebrada, e Serena cobriu a boca e respondeu suavemente. Mas o fruto do nosso amor está bem aqui, não é? Ela então acariciou suavemente a curva da parte inferior do abdômen. He. Ela pegou minha mão e silenciosamente a colocou na parte inferior do abdômen. Fazer sovós. Você consegue sentir minha barriga, carregando suas sementes? Apertar. Então, enquanto apertava minha mão, ela agarrou a parte inferior do abdômen e sussurrou com um sorriso nos olhos. Parabéns por se tornar pai. Ao ouvir isso, fiquei sem palavras e apenas olhei fixamente para ela. Fazer sovós. A maciez da barriga dela sob minha mão parecia anormalmente quente. Faz cócegas. Enquanto eu acariciava lentamente sua barriga sem querer, ela enterrou o rosto no meu pescoço e sussurrou baixinho enquanto esfregava a própria barriga. Ou talvez não seja por tua causa. Ah. Assustado, tentei retirar minha mão da barriga dela, mas Serena riu e pegou minha mão de volta. Estou só brincando. É só uma brincadeira? Sim, ainda está ovulando e, de qualquer forma, já faz apenas uma semana. Ela olhou para mim com uma expressão tímida. Lembra quando eu te disse que aprendi o feitiço de ovulação da última vez? Eu já estava ovulando para carregar sua semente naquela época. Isso é certo. Há algo errado? Não te lembras por que foi tão intenso? Não é isso, mas... Ou talvez isso não importe para você. Com isso, Serena inclinou a cabeça e eu rapidamente balancei a minha. Sua fera. É verdade, você era como uma fera, então tive que manter as pernas cruzadas por dias para evitar que suas sementes vazassem. Minhas pernas estavam tão dormentes que pensei que ia morrer. Meu rosto começou a corar com suas palavras cuidadosamente escolhidas, provocando-me continuamente. Finalmente recuperando a compostura, tentei falar com ela com um olhar preocupado. Vai ficar tudo bem, Sere. Ok, pegue isso. Tirando o cristal do luar das minhas mãos, ela corou baixinho e colocou algo na minha mão vazia. Isto é. Não tenho certeza do que é esse cristal, mas parece um presente, então eu deveria te dar um também. Não quero ser uma esposa que só recebe. Olhei silenciosamente para minha mão e fiquei sem palavras. Você gosta? Na minha mão havia uma ferramenta mágica. Para ser mais específico, era um teste de gravidez. Você parece se distanciar muito hoje? 2 linhas vermelhas entraram na minha visão e, como homem, como eu poderia permanecer são? E o dia, Serena? Você pode esconder isso? Enquanto eu perguntava, ainda atordoada, Serena coçou a cabeça e respondeu. Bem, eu lancei um feitiço sobre isso. Que tipo de feitiço? Um feitiço que interrompe temporariamente seu estado logo após a fertilização, mantendo-o seguro dentro de mim. Mas é um pouco complicado. Trick? Estou fora disso há algum tempo, agarrei-lhe gentilmente o ombro e sentei-a lentamente, ao que Serena olhou para mim e disse. Esta é a primeira vez que estou grávida, então o desenvolvimento do feitiço foi um pouco atrasado. Não tenho certeza se lancei corretamente. Se estiver moldado corretamente, posso usar magia para controlá-lo à vontade, mas se não estiver, minha barriga pode começar a inchar de repente. Dizendo isso, Serena olhou para meu rosto com uma mistura de alegria e preocupação e sorriu levemente. Tenho magia de obediência absoluta para isso. Se algo acontecer,
vou apenas me ordenar a não estar ciente disso e apenas valorizar meu abdômen inferior, certo? E há muitas maneiras de esconder isso de olhares curiosos. Usar pergaminhos de ilusão é muito simples. Frei. À medida que ela continuava a oferecer soluções, ela notou minha expressão rígida e arregalou os olhos. Você fica em casa por um tempo. Vou descobrir uma coisa. Frei. Eu comecei a suar frio, e ela então agarrou minha mão e começou a falar. Você acha que eu fiz tudo isso sem pensar? Então. Estava tudo planejado e eu estava preparado. Eu podia sentir a força na mão dela. Poucos dias antes daquela noite, eu já havia conversado com Ferloche. Ela mencionou a necessidade de uma vacinação para superar a quarta provação. Sua expressão escureceu enquanto ela continuava. Eu realmente não consigo lidar com alguém tão bestial quanto você sozinha. Serena. Sinceramente, eu realmente odeio isso. Você é legalmente casado apenas comigo e, francamente, quero ter você só para mim pelo resto da minha vida. Ela segurou minha mão e falou abertamente, depois suspirou. Mas isso seria egoísmo da minha parte, não é? Monopolizar alguém como você é simplesmente errado. Serena, se você quiser. Está na minha mente desde a terceira aprovação. Ela olhou para mim com uma expressão um pouco culpada. Você se sacrificou muito por todos e continua fazendo isso, mesmo tendo sido privado de felicidade desde criança, e ainda assim você só quer um pouco de felicidade, certo? Monopolizar você para minha felicidade não seria um final feliz para você ou para os outros. Serena. O que você quer é um final feliz para todos nós, certo? Ao ouvir essas palavras, senti como se tivesse sido atingido por um martelo. Você ainda deseja apenas um final feliz para este mundo? Não, claro que não. Um final feliz deve incluir você também. Todos nós precisamos criar nosso final feliz juntos. Serena falou com lágrimas brotando nos olhos. No entanto, o eu egoísta queria ser a única esposa, monopolizando você até o fim, mas agora há uma justificativa para isso. A quarta provação, certo? Isso é. Você sabe o quão aterrorizante a incerteza pode ser. Ela sorriu novamente, depois agarrou meu braço e sussurrou. A razão pela qual corri o risco de o fertilizar agora também foi para estudar magia. O que você quer dizer? É um feitiço que suspende temporariamente a atividade de um óvulo fertilizado. Como eu poderia criar tal coisa se nunca estive grávida antes? Nem Irina, que é um gênio em magia, consegue fazer isso. Então, você planejou engravidar tantas pessoas ao mesmo tempo? Você realmente é uma fera. Ela lambeu meus lábios com uma expressão brincalhona e depois acrescentou um sorriso irônico. Não é possível que todos os ajudantes se aposentem de uma vez. Isso atrapalharia o plano. É por isso que pesquisei o feitiço. Então, eu vou te ensinar a magia. Se alguém carregar sua semente, poderá mantê-la dentro de casa até que tudo acabe. Então, eles ainda poderão cuidar de si mesmos. Depois de dizer isso, ela acrescentou com um olhar severo no rosto. A primeira gravidez é minha, no entanto. E não vou ceder isso a ninguém. Então, seguiu-se um silêncio. Revelando involuntariamente seus verdadeiros sentimentos, seu rosto corou lentamente. E se possível, eu gostaria de ser a esposa legal. Serena corou e murmurou enquanto olhava para mim por um momento. Fazer sua voz. Oh meu Deus! Eu não conseguia mais segurá-la e a segurei em meus braços, e ela me lançou um olhar tímido enquanto envolvia suas pernas em volta da minha cintura e sussurrava baixinho. O melhor momento daquela noite foi este. Eu te amo, Serena. Falei enquanto esfregava suavemente minha bochecha contra sua barriga, e ela corou enquanto estava sentada na mesa, lentamente agarrou minha cabeça e me puxou para mais perto. A vida aqui dentro, Frei. Sim. Atualmente está em pausa e, embora o momento do feitiço possa não ter sido certo, ele definitivamente está lá.
Pressionando cuidadosamente minha bochecha contra sua barriga, Serena sussurrou. Estou pronto. Eu sobreviverei de qualquer maneira. Não estou mais sozinho, e você sabe do que sou capaz. Nunca arriscarei minha vida ou sofrerei de forma imprudente, então fique tranquilo. Vá. Ah! Achei-a adorável, por isso beijei suavemente a parte inferior da barriga dela, fazendo-a tremer. Sério, eu realmente quero ter você só para mim. Ela olhou para mim com pesar e murmurou. Não posso ser a primeira a dar à luz os 3 primeiros filhos? Ah, não se esqueça, eu sou a primeira a engravidar, ok? Enquanto eu a encarava em silêncio, ela levantou o canto da boca e começou a falar. Não sou melhor do que um pombo astuto, um gato rude, um cão fera ou uma velha donzela que já passou do auge, certo? Sim. Eu cuido das classificações, então por que você não relaxa pelo resto das suas férias? Ela apertou as pernas em volta da minha cintura e timidamente cobriu o rosto com um leque, depois virou o olhar levemente e sussurrou. Mel. Aparentemente, Serena planejava agir assim sempre que estivéssemos sozinhos. Sentimentos mistos de preocupação, medo, alegria e euforia me deixaram atordoado com a notícia repentina. Mas ainda assim. Sorver. Alto. De alguma forma, meu coração parecia mais quente. Agora tenho mais um motivo. Ária e Serena. Eu os protegeria não importa o que acontecesse. Definitivamente. Sério, sua fera. Corando, Serena tocou suavemente a saliva que deixei em seu abdômen inferior e olhou para o cristal do luar em sua mão. Então, eu simplesmente engulo isso? Sim. Quer que eu pegue um pouco de água para você ou... Tudo bem, fica macio quando toco. Acho que não vou precisar disso. Enquanto Frei, que de repente se tornou um futuro pai, entrava em pânico, Serena riu baixinho e sussurrou em voz baixa. Devo engolir? Sim. Corando por causa de um assunto trivial, o menino e a menina se encararam timidamente. Os dois, ainda se sentindo estranhos com a coisa toda, exalavam um ar de inocência que traria um sorriso a qualquer um que olhasse. Ah! Depois de brincar um pouco com o cristal do luar, ela silenciosamente o levou à boca. SSSHHH. Enquanto ela fazia isso, a energia do luar parecia derreter e se espalhar dentro de sua boca. Mastigar, mastigar. Ela achou muito interessante, então seus olhos estavam bem abertos enquanto ela mastigava pensativamente. Engolir. Ela então fechou os olhos com força e engoliu a energia que saboreava na boca. Blé. Um momento depois, ela mostrou a língua com um brilho nos olhos. Como foi? Frei se lembrou do incidente algumas semanas atrás, ele timidamente se virou e perguntou, então Serena sussurrou com um sorriso. A cor era como o luar, mas o que estava dentro parecia energia estelar. Brilhava prateado e... Sim, eu também senti isso. O gosto era parecido com o seu. Frei pareceu atordoado, e Serena cobriu a boca com a mão e sussurrou. Brincadeira. Finalmente, desenrolando as pernas da cintura dele, ela abanou o rosto avermelhado e murmurou. Sinto-me muito lúcido. Sério? Sim, como se minha mente estivesse girando rapidamente. Como se eu estivesse ficando mais inteligente. É difícil explicar, mas é algo assim. Frei silenciosamente voltou seu olhar para a porta enquanto ponderava o que aconteceria se a já inteligente Serena se tornasse ainda mais inteligente nesse estado. Parece que temos alguns convidados indesejados? Eles estão planejando atacar? Provavelmente apenas os calouros. Devo ajudar você? Talvez mostre uma lição a eles. Não. Você sabe que isso não é a coisa certa a fazer. Quando Frei se virou para sair, Serena deu-lhe um sorriso suave e acenou adeus, enquanto ainda tentava se recompor. Então, tome cuidado. Sim, você também, descanse bem, Serena. Frei sorriu de volta, abriu cautelosamente a porta e saiu. Ótimo, tudo está indo conforme o planejado.
No momento em que a porta se fechou, ela acariciou a parte inferior do abdômen com uma expressão satisfeita e falou: "Se for assim, a esposa legal naturalmente serei eu." Cheia de confiança, ela começou a murmurar para si mesma. Coujahulhar. Ela pareceu confusa quando sua coruja voou de repente para dentro da sala. O que há de errado, coruja? Coujahulhar e arrulhar. Em sua perna havia um jornal que acabará de ser lançado. Que notícia poderia ser? Pensando bem, ela parou até mesmo de vigiar a boneca de gato preta que havia comandado, curiosa sobre as notícias que ela trazia. Sua expressão então endureceu severamente. Isolear um bivalquir, escândalo com Frei. Chocante. O significado de família é filho adotivo ou o marido? Clana, a terceira princesa da família imperial, revela que a aliança não pode ser rescindida. Frei ainda é meu pretendente, já estamos entrelaçados pela magia. A Santa Branca Pura é na verdade uma Santa Negra? A associada próxima revela o segredo dela e de Frei. A explosão simultânea de artigos escandalosos teria sido suspeita para qualquer um. Coruja. Coo. Depois de olhar friamente para os artigos por um tempo, ela sussurrou para a coruja em voz baixa. Entre em contato com Mio. Vamos brincar de detetive para variar. Coo. E. Ela limpou seu espaço e se acalmou e, pela primeira vez em muito tempo, tinha uma expressão ameaçadora no rosto. Entre em contato com a guarda real também. Arrulhar. Eu estava brincando antes, mas, de alguma forma, realmente sinto minha mente funcionando melhor. Seus olhos brilhavam com um tom de luar enquanto ela dizia isso. Quando Frei abriu a porta, viu Roswin parado bem na frente dele. T para todos, a semente. Ei! Ah! Ela olhou para o espaço com os olhos vazios e murmurou algo, mas recuperou o juízo quando Frei começou a falar. FZZZT. Arg. Naquele momento, Roswin foi lentamente empurrado para trás pelo sistema. Apesar de suas tentativas desesperadas de não ser empurrada para trás, ela só conseguiu fazer caretas e tropeçar para trás. E é perigoso. Ela estava prestes a dizer algo quando Frei, que estava assistindo a cena, desviou o olhar dela com uma expressão fria. Ei! Hein? Siga-me. Precisamos sair daqui, rápido. Glória apareceu do nada ao lado dele, agarrou sua mão e começou a arrastá-lo para algum lugar. Garoto, para onde você está me levando? Eu vou te proteger. O que? O que você? Ele só conseguia olhar para ela sem expressão. O proprietário do sistema ajudante é imune aos efeitos da quarta provação. O ajudante do sistema ajudante é o único ajudante na quarta provação. Diante dela, a janela do sistema de luar flutuava. Capítulo 282 Encruzilhada. Encruzilhada. Ei, garoto. Eu não sou uma criança. Depois de ser arrastado pelo garoto e correr por um tempo, comecei a sentir falta de ar. Você está ficando cansado? Sentindo meu corpo enfraquecer um pouco, Glari, que estava me arrastando, inclinou a cabeça e perguntou. Você parecia bem forte antes. De fato, alguém que pudesse enfrentar o segundo em comando do exército do Rei Demônio, arfando e ofegante, era realmente estranho. Mas atualmente, eu estava conservando propositalmente minha bênção das estrelas. Eu precisava me recuperar e guardar minhas forças para a grande batalha que estava por vir. Bufar. Esse garoto, por algum motivo, estava me irritando. Ela poderia ser uma coincidência com uma virada de jogo, mas agora ela era apenas uma dor de cabeça. Se ela continuasse grudada em mim desse jeito, seria ruim. Ela estava no auge da juventude, podia se envolver em rumores ruins e enfrentar dificuldades para fazer amigos. E se ela se apegasse a mim, esse garoto fofo poderia se envolver na quarta provação. Não posso deixar isso continuar. Deixei-a em paz por causa da nossa conexão passada, e ela me lembrou da minha irmã mais nova, mas não pude deixar isso continuar. Pelo bem dela e meu, eu precisava traçar um limite agora. Garoto, escute.
Eu não sou uma criança. Eu sou uma menina grande. Comecei a falar com uma expressão fria e ela começou a gaguejar. Ouvir. Agarrei seu ombro e a puxei em minha direção, então sussurrei baixinho enquanto lhe mostrava meu braço esquerdo, que estava acumulando energia escura. Não sou a pessoa lamentável ou incrível que você pensa que sou. É assim? Chega, pare com sua intromissão desnecessária. Já fui paciente o suficiente, mas há um limite para minha paciência. Depois de dizer isso, virei-me e agucei o olhar. Agora é a sua vez. Kaan. Imediatamente depois de dizer isso, peguei minha bengala e bati com força no chão. Argue. Kug. Oh, que é esse poder? Os estudantes que me seguiam furtivamente desmaiaram de repente devido à onda de choque. Suspirar. Não houve necessidade de um golpe final. Com apenas um ataque, todos os estudantes que estavam atacando a mim foram subjugados. Em primeiro lugar, os fortes teriam avaliado o meu poder e optado por não atacar de forma imprudente, por isso era natural que apenas os mais fracos estivessem aqui. Este resultado era um tanto previsível. Mas isso não foi um pouco demais? Eu estava em menor número na luta, mas subjuguei todos eles de uma só vez? Sentindo uma estranha sensação de desconforto, percebi que os alunos estavam me encarando com frieza. O que você está olhando? Enquanto eu olhava para eles com ainda mais força, suas cabeças caíram silenciosamente. Vocês todos atacaram de uma vez e ainda perderam. Você não deveria pelo menos sentir alguma vergonha? Essa era a reação que eu esperava, então os cantos da minha boca se contraíram para cima. Você não deveria sentir uma raiva tão mesquinha. Dizendo isso em tom de zombaria, os alunos começaram a se contorcer. Mas ninguém ousou dar um passo à frente. Porque eles tinham acabado de ser derrotados por mim em um único movimento. Que lamentável. Depois de definir firmemente meu ponto de vista em voz baixa para essas crianças ansiosas, mas inexperientes, pressionei silenciosamente meu braço esquerdo. Xia. Energia escura começou a fluir do meu braço esquerdo. Hoje, marcarei cada um de vocês com um selo de escravo. Os alunos, que me observavam com olhos atordoados, empalideceram quando eu disse isso. E isso é ilegal. Balançar. Ah! Antes que pudessem discutir, o selo do escravo foi impresso nos braços de todos, deixando uma variedade de expressões em seus rostos. Nem é preciso dizer que nenhuma dessas expressões foi positiva. Agora que os marquei com o selo da escravidão, posso fazê-los trabalhar duro. Eu silenciosamente absorvi suas expressões, planejando como educá-los quando a escola reabrisse. Senti alguém correndo em minha direção por trás, então inclinei a cabeça e estendi a mão. Eca! De repente, uma criança apareceu do nada. Como você sabia? Ela se agarrou ao meu braço e perguntou, seus olhos brilhando de curiosidade. Poucas pessoas conseguem ver através da minha técnica furtiva. Suspirar. Foi de fato uma técnica furtiva extraordinária. Na verdade, foi quase perfeito. Nem eu a teria notado se não tivesse detectado o menor vestígio de sua técnica. Poderia ser, ela deliberadamente trouxe aquelas crianças até aqui? Agora que pensei nisso, o plano dela era me agarrar e me levar até aqui. Achei que ela estava apenas correndo para algum lugar, mas ela me levou para uma área plana, perfeita para amplificar mana e ondas de choque. Poderia ser uma coincidência, mas olhando para seu sorriso satisfeito, parecia improvável que fosse apenas isso. O que eu faço agora? Apesar de ficar pendurada no ar, ela sorriu maliciosamente e depois sussurrou. Parece que perdi para você, professor. Ela olhou para mim e tentou cautelosamente chutar meu estômago. Baque. He. Não consigo nem resistir mais. Mas seu pequeno ato de desafio foi facilmente bloqueado pela minha outra mão. Ela sorriu desajeitadamente e coçou a cabeça. Então, agora sou escravo do professor? O que? Ouvi dizer que os alunos que atacam e perdem para o professor tornam-se escravos, certo? Com um dos braços e pernas presos, ela murmurou com o olhar voltado para baixo.
Usei todo o meu mana criando armadilhas aqui, então estou indefeso agora. O que você é? Ao contrário de suas palavras, eu ainda conseguia sentir uma quantidade imensa de mana dela, o suficiente para cercar a área. Era tão vasto que qualquer mago habilidoso poderia confundi-lo com o mana do ambiente. Não tenho escolha a não ser me tornar um escravo. Eu estava prestes a perguntar do que se tratava, mas as palavras dela me deixaram sem palavras. Por favor, faça de mim seu escravo, professor. O que devo fazer com esse garoto atrevido? A resposta foi realmente bastante simples. Assim como fiz com que aqueles que confiavam em mim virassem as costas no final, eu precisava ser frio com ela. Eu só falhei 2 vezes com esse método. Serena e Isolde foram uma exceção. Então, eu sabia muito bem como lidar com esse garoto. Professor. Mas por que eu estava hesitando tanto? Achei que era porque eu era inerentemente gentil com crianças dessa idade, porque elas me lembravam da minha irmã mais nova. Ou talvez tenha sido por receber gentileza pela primeira vez em muito tempo, ou possivelmente por causa de nossa conexão passada. Mas parecia que era mais do que apenas isso. Por alguma razão, eu estava instintivamente relutante em tratar essa criança com severidade. Se eu me tornar seu escravo, professor, o que devo fazer primeiro? Lavar louça? Limpeza? Fazendo recados? Ou talvez, olhando para seu sorriso travesso, algo que eu lembrava como puro do passado, fiquei pensando. Finalmente, decidi-me e exerci força no braço esquerdo. Chiar. Simultaneamente, surgiu uma energia escura. Mas algo era estranho. Zzzzzzz. A energia escura que vazava do meu braço se dissipou, incapaz de chegar perto da criança. O que é isso? Ao mesmo tempo, uma luz fraca, mas brilhante, começou a emanar de seu corpo. Na verdade, olhar nos olhos do professor me lembra aquela pessoa. Nessa situação, o garoto agora tinha uma expressão séria e sussurrava baixinho. Aquele que me salvou naquele dia. Com isso, o suor frio começou a escorrer pelo meu rosto. Frei. Uma voz familiar soou atrás de mim. O que está acontecendo? Confuso, virei-me para ver Clana, parecendo ansioso. Oh não, se eu perder para ela também, acabou para mim. Quase chorando, Clana agarrou a bainha da saia e correu em minha direção, depois mudou rapidamente de expressão quando começou a chamar a atenção. Que delitos você está cometendo agora? Estou apenas ensinando-os. Não minta, seu ser humano sem vergonha. Para o público, ela ainda era minha inimiga. Clana queria me apoiar abertamente, mas isso teria reduzido sua popularidade pela metade, então tentei desesperadamente impedi-la. Hã? Então, Glary olhou para ela com uma expressão estranha. Você não o elogiou da última vez. Não há nada que se possa fazer agora que está assim. Quando Glary murmurou isso, Clana rapidamente mudou de assunto com um olhar tímido no rosto. Por mais que eu odeie isso, tenho que te levar embora hoje. Houve um momento de silêncio. Então é assim, a relação de amor e ódio dos adultos. Ah, brilho? Olá. Eca. Quebrando o silêncio, Clana enganchou o braço com Glary e sorriu. Então ela começou a falar com uma expressão confiante e adulta. Você se lembra que concordamos em ser amigos da última vez? Ah. Sim. Isso mesmo, Frei. Essa criançazinha fofa é minha amiga. Então, trate-a bem, ok? Ela falou com um olhar severo, mas depois se encolheu sob meu olhar, e eu não consegui deixar de rir. E se você precisar, para mim? Que adorável! Com minhas palavras provocantes, Clana corou em vermelho vivo, parecendo que havia funcionado mal. É mesmo que você diga isso, não me deixa nada feliz. Oh! Uma nota. Enquanto observava o garoto pegar um caderno com uma expressão taciturna, suspirei imediatamente e gentilmente prendi os braços com Clana. Clana endureceu como uma estátua. Já faz um tempo que fui tratado adequadamente. Ela abaixou a cabeça, rindo.
Uma mistura de vários perfumes caros e um cheiro doce emanavam dela. Parecia que ela também misturava magia de feromônios. Então, por que você está aqui? Ah! Perguntei suavemente e tentei acalmar Clana. Ela, apesar de parecer preparada e orgulhosa, parece taciturna depois de um longo dia de trabalho. Então ela arregalou os olhos e sussurrou. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Serena, Irina e Kania estão esperando na carruagem. Explicarei no caminho. É urgente. A voz dela estava tensa, então assenti seriamente, abandonando a atitude brincalhona. Vamos então. Professor. Enquanto eu observava Clana queimando com determinação para me proteger e estava prestes a caminhar com ela em direção à carruagem, o garoto me chamou e eu me virei. O que é isso? Uma visão incrível se desenrolou diante de mim. He. O garotinho flutuou meu mana estelar com o selo escravo no ar. Isso parece difícil. Ela tentou prender o selo em seu braço, mas ele continuou caindo devido à sua luz, fazendo com que ela parecesse perturbada. Então, depois de alguns segundos, ela olhou para a foca com um olhar determinado. Neon. Num piscar de olhos, ela engoliu a foca que flutuava. Funcionou. Ela então esfregou o estômago e bateu os lábios. A partir de hoje, sou seu escravo, professor. Clana, ainda de braços dados comigo, estremeceu com essas palavras. Seja meu assistente em vez disso. Argue. Quando finalmente respondi, a criança fez um barulho estranho, coçou a cabeça e murmurou. Isso é melhor. Parecia que ganhei um assistente problemático. Aquela criança agora mesmo arrancou o selo de escravo e o fez flutuar no ar, certo? Sim, eu acho. Enquanto nos afastávamos da praça em direção à carruagem, olhei para Glari, que estava nos seguindo, e perguntei a Clana, que respondeu suando frio. Nem Irina consegue fazer isso, né? Ou ela pode? Vamos perguntar a ela na carruagem mais tarde. Por enquanto. Olhando continuamente para Glari atrás deles, Clana sentiu algo estranho e começou a se aproximar cada vez mais de Frey. Logo, os dois foram forçados a parar em um cruzamento, não muito longe da carruagem. Ah, olá! No caminho da esquerda, Ruby, que estava conversando com Arya, acenou para nós com um sorriso. E no caminho certo, Rosvin estava sentado em um banco com uma expressão vazia. Isso está me deixando louco. A testa de Frey começou a vincar. Capítulo 283 E Salmão Podre. Salmão Podre. F. Frey. Com o rosto nervoso e pálido, Clana olhou para Frey e sussurrou. Vamos voltar. Vamos respirar um pouco. Mas você disse que é urgente. Bem, agora que penso nisso, não acho que seja tão urgente. Vamos comer alguns lanches ali. Estou bem, vamos continuar. Enquanto os olhos de Frey transbordavam de muita malícia, Clana tentou se mover na direção oposta. No entanto, Frey permaneceu calmo e continuou avançando. Experimente isso. É um sanduíche de salmão. No entanto, Frey logo parou. É delicioso. Certo? Não é saboroso? Ele viu sua irmã, que rapidamente se virou depois de olhar para ele, dividindo sanduíches em um banco com Ruby. Todos, venham experimentar também. Preparei o suficiente para todos compartilharem. Ruby começou a distribuir sanduíches para os alunos que passavam, enquanto Frey assistia à cena atordoado. Uau! É muito bom! Você mesmo fez isso, herói? Os calouros aceitaram os sanduíches com expressões brilhantes. Sim, eu mesmo os fiz. Ruby sorriu para cada um deles enquanto distribuía sanduíches, depois se aproximou de Arya e perguntou. A propósito, você está comendo muito bem, não é? Você realmente gosta tanto assim de salmão? Ah, sim. Eu realmente adoro salmão. Uau, que coincidência! Minha comida favorita também é salmão.
Ruby pareceu surpresa e bateu palmas, depois bateu os dedos no banco como se estivesse de muito bom humor e começou a falar. Você sabia que o salmão simboliza vida saudável e felicidade? Sério? A maneira como eles lutam contra a corrente do riacho, tentando subir a cachoeira, é maravilhosa e linda. Você pode imaginar, certo? As pessoas ao redor concordaram com a cabeça. Capturar uma criatura tão linda lutando por seu objetivo e comendo-a é. Os olhos de Ruby brilharam enquanto ela divagava sobre Salmão, mas então o canto de sua boca se contraiu quando ela de repente olhou para Frey de mãos dadas com Clana à distância, e ela murmurou. Emocionante. Perdão. Acho isso irônico. É por isso que sempre decido não parar no meio do caminho sempre que como salmão. Ruby rapidamente mudou de assunto quando os alunos pareciam confusos, mas logo cobriu a boca e sorriu quando os alunos a sentiram em realização. Frey, vamos lá. Não lhes dê atenção. Certo. Frey estava alheio às ações de Ruby e estava focado apenas em Arya comendo silenciosamente seu sanduíche de salmão, e ele só começou a se mover depois que Clana o incentivou. Ah, professor Frey. No entanto, Ruby chamou Frey com um sanduíche na mão. Um silêncio frio se instalou na beira da rua. Você gostaria de vir aqui e comer um sanduíche de salmão? Em meio ao silêncio, Ruby perguntou com um olhar brilhante no rosto. Frey suspirou e respondeu suavemente. Eu não gosto de salmão. Ah! Eu não sabia disso. Ruby pareceu decepcionada depois de ouvir a resposta dele, então ela se levantou com seu saco de sanduíche. Todos, vamos sentar lá e comer? Com isso, ela tirou o tapete que havia preparado. Herói! Deixa-me ajudar-te. Por favor, me dê a cesta, eu a carregarei. Devemos preparar a comida da próxima vez? Não parece certo que o herói faça isso. Os alunos rapidamente se reuniram ao redor dela. As irmãs Horizon dividiram a tarefa de carregar a cesta e o tapete. A assessora ajustou os óculos e fez uma pergunta. A filha dos condes e um grupo de calouros os seguiram. Então, Veneer e Alice se aproximaram à distância e se juntaram a eles, e até mesmo Aishi, que parecia relutante, silenciosamente se juntou ao grupo. A expressão de Frey endureceu um pouco quando o grupo pacífico e harmonioso lhe lançou um olhar frio enquanto passavam por ele. Naquele momento, Frey apertou levemente a mão de Clana enquanto Arya passava por ele com o rosto inexpressivo. Eu não gosto de salmão. Mas então, Glari, que estava assistindo a cena toda, encostou-se no lado de Frey e falou. Eu também não gosto de pessoas que comem salmão. Ao ouvir isso, Ruby e Arya pararam momentaneamente. É assim? Isso é uma pena. Ruby respondeu com uma voz suave. E por algum motivo, Arya olhou para Glari encostado em Frey com olhos amargos. Mas... Cugugugu. Naquele momento, quando Ruby estava prestes a falar novamente, Clana sussurrou para Ruby com um olhar ameaçador no rosto. Cale a boca antes que eu enfie salmão na sua garganta. Oh meu Deus, que assustador! Embora a aura de dominação de Clana fosse dirigida apenas a Ruby, toda a rua tremia. Ah! Ah! Enquanto Arya e Glari ficavam surpresos e cambaleavam com o tremor repentino, Ruby e Clana trocaram olhares ferozes. Nada mal para alguém que deveria ser um sacrifício. Mesmo comparado aos olhos daquela mulher caída. Shiar, Shiar. Tudo bem, entendi. Ruby enviou uma mensagem telepática com um olhar de aprovação, mas quando Clana começou a reunir mana solar em sua mão direita, Ruby riu e recuou. De qualquer forma, não consigo nem atacar de volta. O quê? Você está especialmente linda hoje, Arya. Ruby então continuou atrevidamente sua conversa com Arya. O que mais você gosta além do salmão? Estou curioso. Bem, isso é. Fale devagar. Preciso memorizar tudo se quiser fazer isso sozinho. Os dois se afastaram enquanto conversavam. Não importa o quanto eu pense sobre isso, é cruel demais pescar e comer salmão. Glari cuidadosamente tirou o pó de suas mãos e se levantou enquanto olhava para elas, e então ela se agarrou perto de Frey e continuou falando.
Depois de todo o esforço que o salmão faz para atingir seu objetivo, apenas para ser capturado antes que possa botar seus ovos, é lamentável. Sim. Então, gostaria que o salmão pudesse chegar rio acima sem ser capturado. Frei franziu a testa e perguntou. Então, é aceitável pegá-los e comê-los depois que eles atingirem seu objetivo? Una assim que eles chegarem lá. Glary ponderou sobre isso por um momento e depois respondeu com um sorriso fofo. Eu os criarei. Ah! Frei riu da resposta absurda dela e instintivamente deu um tapinha em sua cabeça. He. Glary ficou surpresa no início, mas depois sorriu orgulhosamente, acolhendo seu toque. Você! Tire as mãos do meu amigo. Clana estremeceu com a visão e tardiamente fingiu ser hostil, e os dois inclinaram a cabeça em confusão. Bom, de qualquer forma, vamos nos apressar. Ah, tudo bem. Depois de um tempo, Frei, que estava dando tapinhas na cabeça de Glaris enquanto observava inexpressivamente o alegre piquenique, rapidamente soltou sua mão. Ei, para onde você está indo agora? Não me siga. Eca. Enquanto Glary tentava segui-lo novamente, Frei deu uma ordem em voz baixa. Então este é o selo dos escravos. Fascinante. Glary, forçada a mudar de direção, olhou para seu corpo com olhos curiosos e disse. Então agora eu pertenço ao professor? Estou dizendo isso porque eu sei. Tenho certeza. 100%. Ah! Ao mesmo tempo, Clana murmurou enquanto ficava perto de Frei, enquanto ele olhava com pesar para Glary se afastando, acariciando gentilmente a mão que acariciava sua cabeça. Olá! Então a voz de Ruby ecoou novamente. Suficiente. Frei cerrou os dentes e se virou, mas Ruby estava procurando outro lugar. Você quer alguns sanduíches de salmão? Ruby ofereceu um sanduíche de salmão para Mil, que estava observando a situação em um banco enquanto conversava com alguém através de um cristal de comunicação, com um sorriso gentil. Que humano? Você é humano? Mil estava prestes a responder sem rodeios, mas logo franziu a testa e perguntou. Perdão? Você não é humano. Você cheira estranho. Já senti esse fedor horrível antes. Ruby ficou intrigada e depois congelou com o que se seguiu às palavras de Mills. Talvez você esteja confundindo isso com o cheiro de salmão? Você gosta? Sanduíches de salmão podre? Não. Mil a questionou com uma expressão monótona e coçou a cabeça enquanto ela passava por eles. Ah não, meus sanduíches estragaram. Vou trocar com você, herói. Não, leva o meu. Humanos estranhos. Por que você gosta de comida podre? Ao ouvir os comentários atrás dela, Mil franziu a testa e murmurou sobre comida. Alimentos fermentados são melhores para você. Como quinte de repolho ou pimentão rabanete. De qualquer forma, os alimentos fermentados continentais orientais são os melhores. Ela fez contato visual com Frei, que a observava em silêncio, e rapidamente cobriu o rosto com o rabo. Vá embora, humano. Depois de congelar por um momento, ela gritou e saiu às pressas. O que há com ela de onde ela veio agora? Estou sendo empurrado por alguém que mal conheci. Aquela garota, o rabo dela parece mais longo. Enquanto Clana murmurava com um olhar sem alma, Frei observou Mil indo embora com um olhar aguçado. Ela é uma pessoa interessante. Não é nada, vamos lá. Frei, que estava murmurando para si mesmo enquanto olhava para o espaço vazio, silenciosamente voltou a andar. Passo. Depois de caminhar sem intercorrências por um tempo, Frei parou por um momento. Em sua linha de visão veio o rosto pálido de Rosvins, com a cabeça baixa. Ela é muito magra. Ela não recebeu as flores? O que ela está segurando na mão? Frei, momentaneamente intrigado, olhou silenciosamente para a flor na mão de Rosvins. Ah! Frei falou com um sorriso amargo. Era vermelho. Vermelho? Ao ouvir suas palavras, Clana inclinou a cabeça e Frei murmurou com um sorriso irônico.
A cor da flor favorita de Rosvin era vermelha. Ah, entendi. Clana respondeu calmamente com os olhos baixos e eles começaram a andar lentamente. Finalmente descobri. Frey murmurou com voz seca enquanto atravessava a rua vazia em frente a Rosvin, segurando a mão de Clana. Ele já havia notado os olhos de Ruby observando-o atentamente e não teve escolha a não ser tomar essa decisão. Balançar. Rosvin estava observando Frey através do sistema de ajudante sem nem olhar para cima. Ela silenciosamente enterrou o rosto nos joelhos ao ver a escolha dele. Se for uma flor sua. Embora ela quisesse correr até Frey e segurá-lo, ela não conseguiu se aproximar dele devido às restrições impostas a ela, e o olhar penetrante de Ruby de longe a impediu de dizer qualquer coisa. Então, ela apenas murmurou com a cabeça enterrada nos joelhos. Qualquer coisa ficaria bem. Clana, a quem ela sempre desprezava e com quem frequentemente conversava indelicadamente, agora caminhava confiante ao lado de Frey. Ela parecia excepcionalmente radiante para ela. Qualquer coisa, até mesmo grama, seria boa. A rosa em sua mão caiu sem vida enquanto ela falava. Grito agudo. Pouco depois, uma carruagem saiu em alta velocidade do local de orientação. Logo após a carruagem de Freys deixar o local de orientação. Soluço. Sentada no banco, Rosvin enterrou a cabeça nos joelhos e chorou. Mesmo Fox Ared Beastin é um aliado em potencial, considere recrutá-la como aliada ou? Percebendo-a enquanto anotava diligentemente suas observações, Glari inclinou a cabeça e aproximou-se dela cautelosamente. Ei, você está chorando? Não chore, por favor. Glari deu um tapinha suave em suas costas. Logo, seus olhos se estreitaram quando outra janela do sistema apareceu na frente dela. Quando Glari estava prestes a alcançar a janela do sistema. Não. Eca. Enquanto Rosvin exclamava e saltava de seu assento, Glari recuou em estado de choque. Não olhe agora não, eu te mostro mais tarde. Certo? De qualquer forma, vá embora. Apenas vá. Sabendo que Glari não tinha imunidade ao pênalti, Rosvin começou a recuar apressadamente. Pare. O que se seguiu foi uma perseguição inesperada. Calça, não me siga. Por que você está escondendo isso? O que há aí? Depois de algum tempo, as duas meninas estavam ficando exaustas. Olá. Ruby apareceu com uma cesta de sanduíches na frente deles. Queres comer uma sanduíche conosco? Enquanto Ruby oferecia sanduíches da cesta, um breve silêncio caiu. Tudo bem. Então, siga-me. Glari respondeu suavemente e começou a seguir Ruby enquanto ela segurava Rosvin, cujo rosto havia ficado pálido. Eu vou matá-la, definitivamente vou matá-la, definitivamente não importa o que aconteça, vou fazê-la pagar pelo que ela fez. Enquanto Rosvin olhava para Ruby com ódio, ressentimento e desespero, Glari parou por um momento. Você vem? Sim, estarei aí. Rosvin voltou ansiosamente para a janela do sistema e mexeu nela, depois murmurou em voz baixa. Salmão podre. E assim, começou o passeio casual da festa dos heróis sem heróis.